Bom dia pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos falar de ondas sonoras e, como eu havia dito, nós vamos terminar nosso conteúdo aí de ondulatório falando desse tipo de onda. Então, as ondas sonoras, elas são o quê? Elas são ondas mecânicas, porque se propagam em meios, elas precisam de meios para se propagar, né? Então, elas são ondas mecânicas. Então, as ondas sonoras, vocês podem ver que a gente pode ter características tridimensionais. As ondas sonoras se propagam em todas as direções e elas podem ser presenciadas em sólidos, líquidos e gasosos, tá certo? Então não se esqueça disso. A gente vai perceber o seguinte, que a gente viu lá atrás que a equação da onda, essa equação de onda aqui, essa equação de onda ela é feita para o deslocamento. Então, o deslocamento ele pressupõe que a onda esteja em uma direção preferencial do pulso, ou transversal ou longitudinal. Então, veja bem, o deslocamento, a equação do deslocamento, essa equação y de x de t igual a y0 seno de kx menos ômega t, que é uma das formas mais φ, ela é essencialmente o quê? Ela é essencialmente para ondas do quê? Transversais. Então, esse tipo de equação, ela é uma equação utilizada muito para ondas transversais, ou seja, o pulso é feito em uma direção e perpendicular a ela, a onda se propaga. Mas só que o som, ele é o que, pessoal? Ele não é transversal. Ele é longitudinal. Então, as ondas em um fluido, eles levam em conta que as variáveis, né, podem ser expressas como pressão, volume e densidade. Isso porque o deslocamento da massa fluida é que vai fazer com que a onda se propague, porque ela é uma onda mecânica, então ela precisa de um meio de se propagar. No caso aí, vai precisar do material, das moléculas, de cada uma da componente do gás, ou seja, do fluido. Então veja bem que a equação de onda fica parecendo que ela não é tão essencialmente perfeita para ser aplicada dentro da acústica. Não é que ela não esteja certa, veja bem, não estou dizendo isso, ela está certa, a equação de onda ela tem que ser verdadeiramente. Só que fica mais prático, já que eu estou falando em termos de deslocamento de um fluido, aí agora eu vou fazer uma puxada com vocês lá de fluidos, então fica mais claro que eu faço esse deslocamento, essa equação em função dessas variáveis, tá certo? De pressão, volume e densidade. Para isso a gente define uma nova grandeza chamada de módulo volumar, ou também chamado de módulo de compressão. Esse módulo de compressão, nós vamos denotar pela letra beta, ele é menos ΔP sobre a razão de ΔV sobre V. Então eu sei que eu podia aqui, de certa forma, fazer essa fração aqui, divisão de fração, observa a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, mas eu preferi deixar assim, porque lá na frente a gente vai ter uma relação com a velocidade. Então, essa equação do módulo volumar, ela está associada ao quê? Ela está associada a descompressões, ou seja, relações de pressão e volume, de tal forma que esse menos simboliza o que para nós? Ou seja, eu vou colocar aqui esse ΔP, ele vai ser um acréscimo de pressão. No caso, ele pode ser também um decréscimo, não tem problema. Só que esse sinal menos, ele está significando o quê? Ele está significando que esse sinal menos aí, desse beta, esse sinal menos aqui, ele está significando que se esse ΔP aumenta, esse volume vai diminuir. Ou seja, para acréscimos de pressão,
ocorrerá uma diminuição de volume. Isso é bem óbvio, né? Então a gente já sabia disso, de alguma forma, então esse menos tem que aparecer aqui da fórmula, tá certo? Tudo bem? Então a gente chama isso de flutuações na pressão, tá certo? Parece que é melhor, se você observar agora, caracterizar uma onda sonora em termos não mais do deslocamento, desse deslocamento y, mas sim agora em termos do nosso acréscimo de pressão, ΔP. E é o que nós vamos fazer nessa aula de hoje. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, eu coloquei um fluido, deixa eu colocar aqui todas as informações. Aqui eu tenho um tubo com gás ideal. Tem um tubo com gás ideal. Vamos tentar entender aqui a figura. Tem um tubo aí com gás ideal. Deixa eu virar assim, pronto, a mãozinha. E uma porção desse tubo, que nós vamos chamar de zona de compressão, vocês estão vendo aqui que está mais achurada, ela vai receber um determinado pulso que vai vir com uma velocidade V sobre esse tubo que tem uma área A. Esse tubo todo tem uma pressão P nele e um volume V, Vzinho. Mas esse volume vai receber um pulso com velocidade V, diferente aqui, ó, e vai deslocar um ΔX qualquer. Ora, esse pulso ele vai bater nessa primeira parte da zona de compressão. E quando ele bater, após essa colisão, ele vai ser comprimido e se deslocar dessa forma. Eu não sei se está dando para ver direito, mas ele vai ficar, então, reduzido aqui. Então, observe você que antes e depois, Então, vamos fazer aqui uma análise mecânica agora desse pulso que estava aprisionado lá. Então, eu fiz aqui um desenho, tirei o desenho lá daquela parte que estava aprisionada. Então, esse pulso agora, ele tem as seguintes características. Ele está aprisionado, como eu disse. Ele está aprisionado aí em duas regiões. E essas regiões, elas possuem diferença de pressão. Então, voltando aqui a explicar, é o seguinte. O fluido que estava aprisionado, ele vai receber um pulso de um lado. E esse pulso vai gerar nessa lateral do fluido uma diferença de pressão. Ele já estava com pressão P, ele vai receber um ΔP ou um dP qualquer. E aí, do outro lado, ainda não foi percebido que ainda está sob pressão P. Se esse fluido tem a mesma área, se esse tubo tem a mesma área A, então vai acontecer o que aqui? Vai acontecer uma força resultante. Devido ao quê? Devido a essas pressões. Então, pela segunda lei de Newton, a gente tem claro o quê? Que força resultante é massa vezes aceleração. Sabendo também que força é o módulo da pressão, ou melhor, pressão é o módulo da força sobre a área, eu também posso escrever que essas forças sejam F1 e F2. Então, eu posso dizer que é F1 menos F2. Então, eu vou supor aqui, como disse a você, que tem uma área de secção A qualquer. Então, essa força resultante vai ser PA, que é o lado do F1, P vezes A, menos essa pressão aqui, ó, que é P mais ΔP vezes A. P mais ΔP vezes A. Tudo isso é igual a massa vezes aceleração. Então, eu tenho minha segunda equação, ou melhor, minha equação que representa as forças dentro desse tubo aí, de acordo com a lei de Newton. Então, se eu fizer as contas aí, você vai ver que esse ΔP, esse A vezes P, vai cancelar com esse P vezes A aqui. Então, vai só ficar o quê? Menos ΔP vezes A é igual a massa vezes aceleração. Mas a gente sabe que a gente está falando de um fluido, então é melhor a gente representar em termos de quê? De massa e volume. Mas essa massa, ela pode ser escrita também como o quê? Como
densidade vezes volume, mas também pode ser escrito como densidade, velocidade, área vezes o tempo, dividido pela aceleração, ou melhor, multiplicado pela aceleração, que é isso aqui, ó, na verdade, fazer um parênteses, isso aqui é o que, pessoal? É o fluxo, né? Vezes dv sobre dt. Então vamos lá, vou repetir aqui. Então, essa massa eu posso escrever como ρ vezes volume, densidade vezes volume. Só que o volume, eu posso escrever o volume como sendo o quê? Como sendo velocidade vezes área vezes ΔT. Porque ΔT e velocidade é área vezes o comprimento. Velocidade vezes ΔT fica comprimento. Então fica área vezes comprimento, que é volume. E a aceleração, dv sobre ΔT. Então, isso aí é velocidade do fluido no tubo. Então isso aí é fácil de ver direitinho. Estou passando rápido, mas se alguém quiser, depois eu posso fazer de novo lá na minha sala, você pode ver. Então dp vezes ΔA vai ficar dessa forma. Então o que eu posso fazer aí? Posso cancelar as áreas, não depende da área do tubo. Só que aí eu fico em função desse dt. Só que esse dt é o deslocamento do pulso, né? É o tempo que o pulso fez. Então, se eu voltar lá na figura anterior, do slide anterior, você vai ver que ele é o quê? Esse dt nada mais é do que Δx, que é o tamanho do pulso que foi gerado, né? O tamanho dentro do pulso pela velocidade v. Então, dp menos dp, ρv, dxv, dv, dt. Aqui parece ser meio óbvio, mas cada um faz do jeito que quiser. Eu estou seguindo o livro, mas se você observar bem, eu posso simplificar as coisas de tal forma que esse Δx sobre ΔT também é v. E aí fica v quadrado sobre ΔV sobre v. Ou simplesmente eu posso escrever como v quadrado igual ao quê? Igual a menos ΔP sobre ΔVzinho sobre v. Olha como é engraçado. Nós vimos que a relação do módulo volumar, esse elemento aqui não era velocidade, mas era sim o quê? Volume. Então a taxa de descompressão ou compressão da pressão, o acréscimo de pressão pela taxa do volume, isso aqui era o B, né? Na verdade o menos B, só que aqui tem velocidade, tá certo? Que isso vai ser ρv quadrado. Ora, para um meio elástico, não vou provar isso, tá? Não vou provar aqui nesse slide, mas se você quiser, é fácil ver isso, tem nos livros. Esse ΔV sobre V, ele é aproximadamente a mesma coisa de dV sobre Vzão. Por quê? Porque é óbvio que se você tem uma taxa de variação de velocidade relacionada para esse mesmo fração de volume, essa velocidade de todo o fluido está para todo o volume. Isso é uma regra de 3 simples, né? Então assim eu posso escrever que a minha relação de V quadrado nada mais é do que ΔP, desculpa falar delta ou D, tanto faz, viu pessoal? Sobre dV V. Só que isso aqui a gente já viu. É o que? É o nosso B. Então a minha velocidade, meu ρ vezes a velocidade quadrado é igual a B. Logo, eu encontro igualmente, olha só como é interessante. Eu fiz isso tudo para quê? Para encontrar igualmente a equação da velocidade de uma onda sonora num fluido com respeito, o quê? Com respeito aos seus elementos inerciais e elásticos. Veja só, se você lembrar lá da velocidade na corda, eu tinha raiz quadrada de quê? De T dividido por μ. O T era
o elemento tracionador da corda pela densidade linear. Aqui nós temos o elemento que? O elemento elástico do meio pelo elemento inercial, que é a densidade, é um elemento parado, né? Então essa é a velocidade do fluido, ou melhor, a velocidade da onda, de propagação da onda nesse fluido, tá certo? Então a gente tem essa equação aí de uma onda qualquer. Semelhantemente, então todas as outras equações de onda agora são solucionáveis, só que o nosso V agora ele tem essa característica. Detalhe, eu fiz isso aqui para os fluidos, né? Isso aqui vale para os fluidos, eu estou estudando os fluidos. Mas se eu fosse estudar as ondas acústicas nos sólidos, aí eu tinha que levar em consideração o módulo de Young, e não mais o módulo volumar. Mas vocês chegariam numa equação desse tipo, V igual a Y sobre ρ, onde esse Y, ao invés de ser o módulo volumar ou módulo de compressão, ele é chamado de módulo de Young, que é responsável pela velocidade nos sólidos, tá certo? Que não é nosso interesse aqui, nós estamos estudando apenas nos fluidos, que é mais didático, digamos assim, tá certo? Então, isso aí é nos sólidos, tudo bem? Então, algumas velocidades aqui, para você ter ideia, isso aí é que mostra porque que o som tem velocidades distintas em alguns lugares. Por exemplo, no ar, a velocidade do som no ar é aproximadamente 330 metros por segundo. Ora, se a densidade volumar vai ser maior, então isso vai implicar na água, veja só, uma velocidade maior. Então na água o som tem uma velocidade de 1402 metros por segundo. No alumínio o som, por exemplo, tem 6.420 metros por segundo, tá certo? Então se você observar bem, os materiais eles vão distinguir em si o tipo, o valor da velocidade. Bem, agora vamos fazer uma análise aqui mais matemática do sistema. E vamos imaginar aqui um tubo com um determinado gás, né? Voltando àquela constituição anterior. E esse gás agora está confinado aqui dentro de um tubo. E ele recebe vários pulsos aqui na sua esquerda. Você está vendo aqui que eu fiz aqui o símbolo de que ele vai receber vários pulsos. Pode ser sopro, pode ser pancada, não importa. Então, o que nós vamos ver vão ser padrões de compressões, ou seja, de ajuntamentos de partículas gasosas alternadas com regiões de rarefações ou regiões de descompressões. Ora, nada mais é, se você olhar por cima, essa distância aqui são os comprimentos de onda, né? Então, isso aí são regiões, como eu disse, de compressão, ou cristas das ondas, cristas de Lambda, né? Então, como eu coloquei. Para cada partícula, olha só. Então, cada partícula desse, se eu olhasse microscopicamente falando, cada partícula desse gás, ela vai se comportar como o quê, pessoal? Ela vai se comportar como um MHS. Ou seja, ela vai se comportar como um sistema oscilatório, né, de forma harmônico simples. Então, esse sistema harmônico simples, eu posso escrever a equação do deslocamento médio. Eu vou chamar de S de deslocamento, S de X e de T. Obviamente que eu estou botando X e de T porque eu estou supondo só que o movimento aqui está sendo no sentido X, tá certo? Então estou desconsiderando, porque o som tem uma natureza longitudinal e não transversal. Então eu estou levando só X de T. Então se é MHS, eu posso escrever de que forma? S de X de T igual a S0, ou seja, S cosseno de Kx menos ômega T. Observe que esse S0 é a posição de equilíbrio, né? É como se cada partículazinha dessa oscilasse para lá, para frente e para trás, só que eu estou fazendo aqui na minha mão muito maior, mas ela oscilasse sobre a posição de equilíbrio. Esse S0
Seria a posição de equilíbrio de cada uma das partículas. Ou o valor médio. Então, eu vou chamar isso aí de equação 1. Então, a gente viu que esse ΔP, ele pode ser escrito como menos B ΔV sobre V. Não é isso? A gente viu lá atrás. Mas eu posso escrever isso como sendo o que também? Como sendo esse dV em função do deslocamento particular de um grupo de partículas sobre o V total, que vai ser o deslocamento dx. Então, eu até coloquei aí na figura, ó. Então, se você observar, imagine você que eu tenho aqui um gás, essa relação nós já vimos no começo, relação volumar. Esse dV está relativa somente a essa crista. Então, essa crista, ela pode ter um deslocamento ΔS menor do que um ΔX, que é para todo o gás. Ai, merda mesmo, cara. Pausar aqui, pessoal, que eu fiz uma porcaria aqui. Bem, eu tive que voltar porque eu não sei se eu gravei, e aí eu não vou parar agora o áudio para voltar, mas aí eu vou explicar novamente. Então, imagina que eu tenho aqui um gás confinado, vou até passar mais rápido. Eu tenho um gás aí confinado dentro de um tubo que ele vai receber pulsos, tá certo? Ele vai receber pulsos, pode ser sopro, pode ser pancadas, notas, não importa. E aí ele vai criar esse tipo de padrões aí dentro do tubo, onde grupamentos de gases vão ficar formando cristas, vocês estão vendo? E separadas, né, por regiões mais baixas. Isso aí nada mais é do que o quê? A gente já sabe. É o lambda, né? É o nosso comprimento de onda. Então, cada partícula do nosso gás, ele vai se comportar como um movimento harmônico simples. Como assim, professor? Ora, vai se comportar como um MHS se deslocando de um ponto a outro. No sentido que? Longitudinal. Então, eu posso escrever uma equação do deslocamento da partícula, S de x de t, em função de uma equação de movimento harmônico simples. Então, aqui eu vou escrever o deslocamento médio de todas as partículas em função do deslocamento médio da posição de equilíbrio em função do cosseno de kx menos ômega t. Então, isso a gente já sabe, eu vou chamar isso de equação 1. Mas a gente viu lá no começo que esse ΔP, o módulo volumar, é ΔP é menos B ΔV sobre V. Né? Então, a gente já viu isso. Ora, mas esse ΔV, ele está associado a uma pequena parcela de volume de cada crista. Ou podia ser também de cada vale. E esse V, ele está associado a todo o gás. Então, eu vou até colocar aqui, ó. Você vai ver. Então, esse pequeno elemento, ele é meu ΔS, ó. Ou seja, apenas para esse agrupamento de partículas, ou seja, elas vão ficar oscilando dentro dessa região, para todo o gás, que seria ΔX. Ou seja, todo esse pedaço aqui. Ora, se volume... Desculpa, risquei o original. Então, se volume é área vezes altura, então ΔV vai ser o menor, né? Então, é a área vezes ΔS. E V vai ser igual a área vezes ΔX. Eu posso cancelar aí, posso cancelar as áreas. Então, eu encontro que ΔP agora tem uma função de beta, que é o módulo volumar, ds dx. ds, eu já estou falando, ds dx, ΔS, ΔX. Ou seja, para uma pequena porção, uma pequena parcela, não levando agora em consideração todo o gás, mas sim uma pequena parcela, esse acréscimo de pressão ΔP pode ser escrito dessa forma, né? Mas se eu fizer isso num limite agora para uma partícula só, fazendo com que esse ΔX seja extremamente pequeno, ou seja, ele tenda a zero, ou seja, para que eu leve todo esse gás apenas por um filetinho de gás, ou seja, para eu estudar apenas uma só crista, entenda o que eu fiz? Quando eu coloquei dessa forma, eu estou pegando toda a extensão gasosa.
Mas se eu fizer esse limite agora, levando ΔX igual a zero, eu estou estudando apenas essa região, que é a região de interesse. Então, nesse limite, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser ρS, ρx. Então, assim, a minha taxa de descompressão, ΔP, ela pode ser escrita dessa forma. O que é importante, né? Então, vamos voltar lá para a equação do deslocamento. Quem seria ds dx? Ora, se a gente derivar aqui a equação 1... Se a gente derivar a equação 1... Tá aqui, ó. Tá pedindo para derivar ela. Vamos derivar. Se eu derivar a equação 1, a gente já sabe, né? Derivar do cosseno é menos seno. Aí aqui o K sai, né? Detalhe, não é em função do tempo, é em função do X. Por isso que o K sai, ó. Então fica menos K S0, sendo KX ômega T. Isso aqui eu vou chamar de equação 2. Tá certo? Então olha só como é engraçado. Já vou antecipar de vocês a equação 1 e a equação 2. A equação 1, ela está em função do cosseno. Ou seja, um valor médio em função do cosseno. E a equação 2, que obviamente é essa, ela também tem um S0, mas em função do seno. E valores opostos. Aqui é mais, aqui é menos. Tudo bem, pessoal? Então vamos em frente. Então na equação 2, eu posso escrevê-la novamente agora de uma forma simplificada como BK S0 seno de Kx menos ômega T. Então, para uma amplitude de deslocamento, veja só, máximo, nós temos um ΔP apenas... Ou seja, máximo quando isso aqui foi igual a 1, né? Quando isso foi igual a 1, beta K seno máximo. Então, esse beta a gente sabe também que é ρ v quadrado, então eu posso escrever também dessa forma. Então, acréscimo de pressão, o acréscimo de pressão sobre um determinado gás, ele está associado à densidade dele, à velocidade média das partículas, ao K, que é a elasticidade do meio, vezes, ou o pacote de onda do meio, vezes a amplitude média de oscilação dos gases. Se a gente fizer uma análise matemática aqui mais profunda, vamos fazer aqui, né? De 1 e de 2 juntas, né? Você pode ver que esse de x de t ele é proporcional a K, a cosseno de Kx ômega t. Mas o ΔP ele é proporcional ao seno, que eu disse anteriormente, né? Então o que vai acontecer aqui? Então há uma defasagem, obviamente, de π sobre 2. Então aqui eu fiz questão de colocar um desenho, que é aquele desenho anterior, né? Então tá aqui o desenho que tinha lá na fase anterior. Só que eu cortei justamente porque não quis contaminar vocês com os dois. Então aqui eu tenho, em cima, eu tenho a onda de deslocamento e embaixo eu tenho a onda de acréscimo de pressão. Observe que nós temos aqui pontos interessantes, ó. Eu vou passar linhas aqui que você vai ver melhor toda essa discussão. Linhas, e eu vou colocar aqui 3 pontos roxos. Vocês estão vendo aqui, ó? Estou colocando aqui, aqui e aqui. Observe o seguinte, ó, esse primeiro ponto roxo, eu estou passando uma linha aqui pontilhada vermelha. Nesse ponto roxo, o que está acontecendo? Eu tenho uma amplitude nula. Só que quando a amplitude é nula, o que acontece com o acréscimo de pressão? É máximo. Tá certo? Observe quando ela for nula de novo, ó, tá aqui, ou aqui, ela também é máxima. Aqui ou aqui. Então, para amplitudes nulas, esse acréscimo de potência, né? Eu botei potência aí, mas eu vou botar aqui em ΔP. Ele é máximo, tá certo? Esse acréscimo de potência é máximo. Olha só como é interessante isso. Então, veja só. Quando a minha amplitude ela é zero, eu tenho potências máximas. Ó, nesse caso aqui eu passei uma linha. Mas quando ela é zero, a amplitude é zero, aqui na amplitude, ó, tá oscilando de A menos A. Quando a amplitude é zero, eu tenho potências máximas.
para mais ou para menos, né? Não importa. Mas quando eu tenho amplitudes máximas, veja bem, ó, o meu acréscimo de pressão é zero. Ou seja, quando o gás se desloca o máximo para a direita ou para a esquerda, ele não joga, ele não dá ao sistema nenhum acréscimo de pressão. Isso é muito interessante. É uma análise matemática muito importante de ser feita. Nas próximas aulas, essa é a primeira parte, nas próximas aulas nós vamos discutir mais sobre isso. Mas por hoje, eu quero que você entenda isso. Então, observe que quando a amplitude é nula, ou seja, aqui é zero, né? Quando a amplitude é nula, nós temos o quê? Potências máximas. Acréscimos de potências máximas. Ou seja, quando o gás está na posição de equilíbrio, quando a partícula está oscilando e ela passa na posição de equilíbrio, é quando a pressão sobre o sistema é acrescida maximamente. E quando esse gás oscila na posição de mais A ou menos A, no caso seria, até botei A aqui, mas seria mais S aqui, S0, e aqui menos S0, a pressão é nula. Isso mostra que há uma defasagem de quê? De π sobre 2. Então, para amplitudes nulas, a potência vai ser máxima. Para amplitudes máximas, nós temos um acréscimo de pressão nulas. Seria o oposto. Então, essa relação aqui que eu estou colocando seria exatamente o contrário. Tá certo? Bem, pessoal, desculpa aí ter feito a aula. Estou fazendo de madrugada aqui, em silêncio, porque é melhor. Mas é bom você voltar a isso, complementar com a leitura do livro, principalmente no Halliday, sobre essa parte. Verificar essas passagens que eu fiz, tá certo? E aplicar isso já na primeira parte dos exercícios do livro. Então, lembrando a vocês que a gente tem aí mais 3 encontros dessa forma. Ou melhor, mais 2 encontros dessa forma. Tem esse e tem mais 2. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me procure no WhatsApp. Qualquer coisa me procure na minha sala. Você sabe onde me encontrar. Tá certo? Forte abraço. Valeu.